Olha aí, minha gente, que com 2 minutos de atraso eu cheguei. Mas deu tudo certo. Eu tava tentando ajeitar a caceta da luz aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Mas não consegui, o fio não tava chegando na tomada. Aí quando eu dei por mim, já tava pra base das 7 e pouco. Das 7:1, 7:02. E aí me pegou aqui desaprevenida. Mas eu já tô bem, já tô de volta. Todo dia às 7 horas eu falo aqui com vocês, bato papo, converso com gente boa. Amanhã tem Marcelo Tassi, segunda-feira tem Marcela pra falar do final do BBB. Tem Maiara Maraíza na quarta-feira, tem de tudo um pouco. Eu falo com muita gente legal aqui. E hoje eu tirei o dia pra falar sério. Então eu já fiz brincadeiras, já fiz papos cabeça, já teve de tudo um pouco aqui. Mas hoje eu vou fazer uma introdução antes de começar a falar com ele, já que já tá aqui, ó. Nós tá aqui, meu mano, Manuel Soares entrou aqui. Deixa eu só dar a falada antes. Eu tava assistindo Fantástico, e aí, já acho um mês, será? Quase isso. E aí eu vi um repórter, um cara interessante, no meio lá da comunidade, falando com as pessoas, câmera na mão, e falando, e botando pra frente. Cara, interessante, eu adorei esse cara. Guardei. Aí, no domingo seguinte, assistindo de novo, comentei com a minha mulher, que eu não peguei o nome dele. A Manuel, eu falei, pô, esse cara, não lembro dele antes, será que é novidade? Será que ele é cria do Corona? E aí fiquei com esse Manuel na minha cabeça, pensando, pô, esse é um cara interessante, tá? E quando acabar esse Corona, eu vou atrás dele. Qual não foi minha surpresa? Quis o destino. Que daqui a pouco eu recebi uma mensagem no celular, Fábio, desculpa falar com você, aqui é Manuel. O Manuel ouviu o áudio, menina, era ele. Era ele falando que, Fábio, vamos fazer uma live para falar como o Corona tá chegando nas comunidades. Aí eu falei, cara, você não tem noção, era você que eu tava querendo falar, era você que eu tava atrás. Então, quis esse entroncamento, essa encruzilhada do destino, que a gente se encontrasse. E hoje eu vou falar com ele, vou bater esse papo com o Manuel, que está já aqui para falar com a gente. Manuel Soares, me conta aí, onde você está, o que você está fazendo, como estão suas coisas? E aí? Fala, meu parceiro, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tô aqui, cara. Agora que eu tô olhando pro cara, não sei se é a luz, como eu tô com olheira, que horror. Essa música vai acabando com a gente. Rapaz, destrói, cara. Acho que eu nunca tinha me visto de tão perto assim, cara. E aí, meu irmão, como é que você tá? Tô bem, tô clausurado. Você tá onde? Cara, tô aqui, tô na minha casa, moro aqui em São Paulo agora, morei no Rio Grande do Sul por muito tempo, né? Mas aí, por conta do trabalho, vim morar aqui em São Paulo, aqui na região sul, aqui no Morumbi, no pé de Paraisópolis. Então eu fico bem na faixa de Gaza, entre o luxo e a quebrada. Mas isso oportuniza muita coisa legal também. Assim. Acho que o local que eu estou morando agora também representa um pouco do que é a minha vida, né, cara? Porque. Fala um pouquinho te conhece, o pessoal que está conhecendo você há pouco tempo. Porque eu até falei para você, eu falei, vem cá, por que eu só te conheço agora? Você falou, não, aí você me contou pelo WhatsApp, você contou um pouquinho da sua vida. Fala um pouquinho, explica o pessoal um pouquinho quem você é. Oi, gente, eu sou o Manuel Soares. Não, Oi, cara, Sigmores. oi. Gente, eu sou geralmente assim, né? A única coisa que eu posso dizer que eu sou é filho da Dona Ivanete, né? A senhora é minha mãe, mas eu trabalho com comunicação aí pelo menos há uns 20 anos, 21 anos mais ou menos. Comecei no Rio Grande do Sul, na TVE, e sempre tive como foco aproximar as periferias do processo de comunicação. Eu sempre, quando assistia a televisão, ficava com raiva porque eu nunca me via naquele contexto. E quando eu me via de uma forma muito feia, né, Fábio? Sabe? Você via, sei lá, você tinha o Mussum, que, né, apesar de ser um baita do político, baita do músico, que eu admiro pra caramba e tal, mas o personagem dele era um bêbado que falava errado. Então aquilo eu não queria ser. Eu tinha o Grande Otelo, que era um ator fantástico, falava vários idiomas, mas o personagem dele que chegava a mim era o Akiki Queres, que era uma coisa ridicularizada. Também eu não queria ser aquilo. Aí você tinha o Esquadrão Classe A com o BA, que era um cara grandão, fortão,
mas que só quebrava a porta e tinha medo de andar de avião e tal, não sei o que. Eu falei, mas eu tenho que fazer isso. Aí durante um tempo eu achei que eu fosse virar o Ed Murphy de Um Tira da Pesada. Eu falei, cara, isso aí, eu vou ficar igual esse cara aí. Não fiquei igual Ed Murphy. E aí foi muito doido, porque eu sentia falta dessas referências. O cara que mais me chamava a atenção era o Emílio Santiago, porque ele era um cara elegante, inteligente, educado. Eu tive ainda o prazer de entrevistá-lo. Então eu falei, cara, se um dia eu puder trabalhar com comunicação, eu gostaria de ser essa referência não estereotipada, né? Não abrindo mão, obviamente, da sua estética, das suas raízes, mas não estereotipada. Mas antes disso, eu venho de um contexto de quebrado, né, Fabinho? Mãe faxineira, pai, infelizmente vinculado ao tráfico, já foi assassinado, infelizmente, o meu pai, quando eu era pequeno. Então você vem com aquela... Ih! Caiu, sumiu o Manuel. Pera aí, calma. Cadê você, Manuel? Deixa eu vou trazer ele de volta. Caiu, pera aí. Ah, tá aqui pra convidar ele de volta. Sou o Manuel. Caiu do nada? O que será? Vamos ver, trazer ele de volta. Vai ver de novo. Voltou. Agora voltou. E a gente tem aquela infância padrão. Mas é como eu costumo dizer, né? Os nossos problemas da vida não podem nos definir. E se a gente permitir que os problemas nos definam, isso é uma crueldade. Então, nos últimos anos da minha vida, eu tenho prestado atenção muito nas coisas boas. Porque existe também um condicionamento, Fábio, para que nós que viemos de regiões complicadas da vida só prestemos atenção nas coisas ruins, na morte, no tiro, sabe? Não, cara, teve muita coisa legal. Eu andei de carrinho de rolimã, entendeu? Eu fiz muita coisa bacana, sabe? Eu aprendi a fazer comida quando criança. Teve muita coisa bonita acontecendo na minha vida e que agora eu me condiciono a observar essas coisas e estou encontrando muitas coisas legais. E aí é doido, né? Ao mesmo tempo que eu já fui morador de rua, pô, eu tive o prazer de conhecer Nelson Mandela. Então, vem cá, qual dessas coisas eu vou prestar mais atenção? Eu vou prestar atenção naqueles 4 meses em que eu vivi lá, tendo que comer comida de resto de marmitex dos outros, ou o dia que eu estava lá no Orlando, no Soccer City, e eu vi Mandela passando do meu lado, entendeu? Porra, você dá um tchau, Mandela abana, você fala, putz, sério, o Mandela abanou pra mim. Ele olhou na minha cara. Você entende? Então, assim, é muito essa coisa da narrativa, assim, sabe? Que não era uma coisa planejada na minha cabeça, mas hoje, graças a Deus, assim, eu consigo reproduzir um pouco desse desejo de infância, que era colocar na televisão, colocar nos veículos de comunicação essa pegada. E aí, claro, eu passei pela profissão repórter, com o Caco Barcelos, trabalho hoje com a Fátima Bernardes, que para mim é uma grande mentora, tenho o prazer de trabalhar no de casa com um time que para mim é uma família, faço fantástico. Então, é muito maluco porque a gente acaba falando muito com o público voltado para a quebrada, para a periferia, e às vezes, né, a própria invisibilidade. Existe isso, né? A invisibilidade social que acaba não puxando. Eu tenho um selfie com você, obviamente, se não lembra, mas uma vez a gente estava lá no corredor do... Caramba, não, como foi me puxar o cara lá no Porta do Sul? Mentira, olha só. Tem uma selfie legal lá e tal, não sei o quê. Eu falei, caramba, tem uma selfie com o Fábio, não sei o quê, não sei o quê. Quando o Fábio virar ator internacional aí, não sei o quê, estiver lá beijando a Lady Gaga, eu vou dizer, tem uma selfie com ele. Mas né, durante esse período de corona, você tem feito umas matérias fantásticas, muito legais, mas ao mesmo tempo muito desesperadoras, assim. Você mostrando a realidade em algumas comunidades e as pessoas um pouco não muito, não estando nem aí para esse vírus. O que te bate, assim? O que está acontecendo na real nesses lugares que você está indo? As pessoas não estão nem aí ou elas estão achando que é mais um vírus que nem qualquer outro? Porque a informação chega até eles, não chega? Eu acho assim, Fábio. Eu acho que tem um conjunto de coisas que nós precisamos ser muito honestos, tá? Eu acho que, do mesmo jeito que o coronavírus ele está mudando a sua forma de fazer seu trabalho, você, por exemplo, está tendo que se reinventar. Um monte de projetos seus tiveram que ser estagnados para você repensar. Essas pessoas também estão vivendo isso na vida deles, tá? Você, por exemplo, teve que passar a acreditar nessa ferramenta chamada Live que o Instagram sempre disponibilizou e agora você acredita nela para se conectar com as pessoas. Então, tudo está mudando. Basicamente é isso. No meio dessa mudança, eu tenho
pessoas de classe média alta tentando dizer para o pessoal da periferia que eles vão morrer se eles não se cuidarem. Só que, irmão, a morte naquele contexto sempre foi uma coisa possível e visível. É uma realidade muito próxima. Muito próximo, porque assim, quando minha mãe faz faxina com 54 anos, arrastando um sofá de 40 quilos, ela pode morrer. Quando meu pai sai 3h30 da manhã para pegar no emprego, às 7, no escuro, só com a marmita dele sem nada, ele pode morrer. Então, quando essas preocupações com a vida dessas pessoas excluídas não faz parte da rotina dessa classe média alta brasileira, naturalmente, essas pessoas que estão lá na ponta, elas têm uma dificuldade maior de acreditar. Não sei se está sacando qual é que é a parada. Sim, sim. Total, total. As pessoas não têm, elas não se sentem à vontade para acreditar neles. Então aí, quando essa galera que sempre meio que cagou e andou para a periferia, vira para eles e diz, olha, nós estamos muito preocupados com você. Eles dizem, preocupado comigo por quê? Preocupado comigo desde onde? Por que vocês estão preocupados comigo? Então, a primeira coisa que eu acho é que nós temos aí um equívoco narrativo, um equívoco de persona mesmo. Sabe, eu acho que nós precisamos voltar lá para aquele primeiro semestre de faculdade, quando o McLuhan dizia que o meio é a mensagem. A mensagem dita pela boca do Manuel e pela boca do Fábio tem contextos completamente diferentes. Tem recepções completamente diferentes. Então, às vezes, as pessoas se sentem retraídas de receber informação, ou desconfiadas dessa informação, ou incrédulas dessa informação, porque o veículo, o meio que leva essa mensagem, não é um meio crível na história do indivíduo lá na ponta. Aí não tem nada a ver com o conteúdo da informação. Tem a ver com o meio, e não o veículo, se é Globo, se é isso, se é aquilo. É o meio que leva. O meio que leva não é um meio narrativo. Porque essas pessoas, quando olham, muitas vezes, quem está falando, não se identificam, não credibilizam. E não é uma coisa consciente, é uma coisa inconsciente, né? Aquela coisa da psique. Eu, por exemplo, poxa, os quadros, os episódios do Porta do Fundo, que tem um negão na capa, naturalmente eu vou clicar mais rápido, porque parece meu primo, parece meu irmão e tal, não sei o quê. É instintivo, você me entendeu? Quando não me tem, eu clico mais porque, é legal, eles são, você entende? Eu preciso criar outros vetores. Acho que isso é a primeira coisa. A segunda coisa que nós temos é a rotina da clausura. Quem mora na favela, Fábio, não tem nada. Não tem nada. E quando eu falo que não tem nada, não tem chance de viajar para Disney. Ah, obrigado. Meu filho está trazendo o fone aqui, que ele acha que eu estou falando muito alto. Ah, não. O som tava ruim. Rafael Logan, meu irmãozão, aqui falou, pelo amor de Deus. Eu amo o Rafael. Rafael ele é maravilhoso. Ele pediu pra eu botar o fone pra melhorar o áudio e eu botei obedecendo a ele, pelo visto melhorou. Aí, esse áudio melhorou. Acho que o meu também vai melhorar um pouquinho. Acho que vai melhorar pra tua família aí, que deve estar ouvindo você aos berros aí. Eles estão. Você sabe que esse negócio de família já volta. Eu tenho 6 filhos, né, cara? Então, pô, você imagina. Meu Deus, Manuel. Mas estão aí com você os 6? Não, aqui comigo estão 4 e 2 estão com as outras mães, né? Então, assim. Meu Deus. Cara, e 2 são afetivos, né? São 2 filhos de coração. Então, assim. Que legal. Cara, é uma doideira, cara! Porque, assim, de 22 anos de idade até 7 meses. Então, tem hora assim que você fala, mano, que essa? Mas não, é legal, mas, irmão. A hora assim que você fala, não, entendeu? Aí, tipo, um quer ver a live do Sorriso Maroto, o outro quer ver o intercâmbio da NBA, o outro quer ver Galinha Pintadinha, o outro... Eu falo, caramba! E você tem que estar sintonizado com tudo, entendeu? Ainda bem que eu seja miliano. Mas assim, então assim, que a gente tava falando, né? Eu acho que a gente passa por essa questão da não identificação com a persona que fala, com a persona que leva a informação. Depois disso, você tem a rotina da clausura, que essas pessoas só têm a sua liberdade de ir e vir, e é uma liberdade no seu território, você me entendeu? Então, você imagina que a galera não tem lá na ponta chance de viajar para Disney, não tem chance de comprar carro do ano. O que eles têm é o quê? A chance de comprar uma televisão legal, com muita luta, muito trabalho, um tênis legal, um celular legal, e a chance de andar na sua quebrada, de ser visível e se relacionar no seu território.
Quando essas chances lhes são negadas, essas chances lhes são negadas, eles começam a lutar contra isso. E aí você tem a negativa, né, velho? Que o cara vira e diz, não, isso não é verdade. Paralelo a tudo isso, é a galera do ver para crer. Pô, se tiver morte, a gente fica em casa. Porque é uma galera que viu as coisas muito de perto, entendeu? O pessoal disse que parou aí. Ah, não, acho que continuou. Melhorou o som, melhorou o som. É muito aquela coisa do ver para crer, entendeu? De, então, se estiver rolando de fato, eu fico em casa. Então, acho que a gente tem aí um misto de relações que nós, enquanto sociedade, abre aspas, bem posicionada socialmente, precisamos ser muito empáticos nesse momento e produzir um ambiente de emissão de conteúdo propício para aquela recepção. Eu acho muito cruel quando nós vamos para esses espaços e começamos a responsabilizar essas pessoas por não estarem fazendo lockdown, por não estarem fazendo isolamento social como se deveria e por não estarem preservando a própria vida. Nós não preservamos a vida dessas pessoas. Você entende? Então eu acho que tem uma parada aí que, Manuel, é desconfortável e existe essa verdade inconveniente, né? Mas é uma verdade que nós temos que... Você entende, meu irmão? Então, assim... Total. Mas a mensagem chega até eles lá, na quebrada, na comunidade. Você que tá lá olhando e falando com a pessoa, cara, por que você tá aqui fora? O cara, tô aqui de boa. Esse cara, tudo bem que a gente não pode cobrar dele isso, mas ele entende, essa pessoa entende que tá tendo uma pandemia. Mais ou menos. Aí que tá. Aí já deu M. Quando eu viro pro cara e falo, olha, com licença, você precisa agora fazer um isolamento social, porque nós temos uma grande pandemia que está assolando aí todos os continentes do Brasil. Pronto! Eu usei um monte de palavra que não pertence ao vocabulário do cara. Você precisa fazer isolamento social, está acontecendo uma pandemia, os continentes... Verdade. Entendeu? Então, assim, o vocabulário que eu uso, inclusive, precisa ser um vocabulário repensado para esse contexto. E eu não estou falando de rasificar a narrativa, não. Eu estou falando, muitas vezes, de abrir mão do preciosismo. Tá ligado? De você... eu acho muito legal, às vezes, esses dias eu estava colocando no YouTube, vendo quais são os funks que estão rolando. Irmão, é frequência narrativa. Você entendeu? O cara... Fica em casa, bote a máscara então. Fica em casa, cuide da coroa, irmão. Mano, ele tá comunicando igual, Fábio. Ele tá comunicando igual. O que ele tá fazendo é se valer dessa relação de espelhamento social. O que eu acho que, às vezes, quem tá emitindo a informação tem dificuldade é de fazer um espelhamento social daquele contexto por uma questão de preconceito narrativo, parceiro. É preconceito narrativo. É a dificuldade de se abaixar para falar com criança. Sabe aquele costume de adulto que fala para a criança, e aí, neném? E a criança não olha na cara dele? Ele não gosta muito de mim. Não, porque talvez se você tivesse se abaixado e dito, oi, neném, olhado no olho da criança, a relação fosse um pouco diferente. Então, essa necessidade de estabelecer essa relação Casa Grande e Senzala na hora de emitir isso está ficando muito explícito. A periferia não está deixando de cumprir o isolamento. Claro, estamos falando de tudo isso, não estamos entrando na questão estrutural, tá, Fábio? Que isso aí é uma outra janela que nós temos na ponta, que é quem precisa sustentar sua família, papapá, não sei. Estamos falando, hoje, por exemplo, eu estava na cidade de Tiradentes, aqui em São Paulo, que é uma das regiões mais atingidas, a Brasilândia e a cidade de Tiradentes são os dois pontos de São Paulo que mais está vivendo a questão da contaminação. E na cidade de Tiradentes, por exemplo, tinha um monte de gente na praça. E eu tava fazendo um ao vivo pro programa de casa, então, porra, todo aquele papo ali. Maluco, em momento nenhum nós somos ofensivos. Eu até brinquei, o que eu fiz para tentar exemplificar a questão do vírus? A gente pegou purpurina, espalhou numa mesa na praça e convidamos uma menina que estava, uma transeunte na praça, foi ali falar com o Bob e tal, daquela parada. Falando, minha filha, vem cá um pouquinho. Você consegue sentar nessa mesa e não se sujar de purpurina? Ela sentou na mesa e tal, conversou comigo ali, isso ao vivo. Se você entrar no Globoplay, você vai ver, isso aconteceu ao vivo. E ela falando comigo, então eu falei, tem purpurina aí em você? Ela falou, tem aqui, tem aqui. Eu falei, agora imagine se isso fosse o coronavírus. Você mora com idoso em casa? Eu moro com minha avó também, minha avó mora na frente de casa.
Falei, você estaria levando o vírus agora para sua avó. Ela, ai, é verdade. Então, aí, pá, não sei o que, conversei com ela, dei uma máscara para ela. É um processo pedagógico que eu não precisei usar palavras complicadas. Óbvio que isso não é instintivo, também não é da minha cabeça, tá? Graças a Deus, a gente tem uma equipe dentro da TV Globo que me dá um suporte fantástico em relação a isso, a pensar formas de se comunicar com essas pessoas de uma maneira mais simples, profunda e direta. Você entende? Então, eu acho que a incapacidade da periferia fazer o isolamento social em momentos recreativos, que eu estou falando de ir na praça, de ir ali, não sei o quê, em momentos recreativos, se dá a nossa incapacidade de dialogar com eles de uma forma mais afetiva e real. Você entendeu? Uhum. Entrego tudo isso na conta, não gosto de fazer isso, não sou o chatinho do racismo, tá? Não sou isso e sou muito feliz porque estudei pra caramba isso, sabe? A minha Bíblia racial, por exemplo, é aqui, tá ligado? Alex Haley, Milton Santos, é uma galera, graças a Deus, super feliz, assim. Mas eu acho que isso é um pouco da herança do racismo estrutural que nós vivemos, você entendeu? E o racismo estrutural, eu falo que a escravidão ela não foi abolida, ela foi emancipada, né? Então ela foi expandida. Segura o pensamento, Manuel, que está maravilhoso. Vou botar você de volta. A internet deu uma pipocada. Muita gente mandando mensagem legal aqui, falando que curte, Manuel. Abrindo a cabeça, é bom ver gente boa falar, né? A gente abre a cabeça mesmo. O Manuel sumiu, mas já volta. Calma. Calma que tá ótimo. Essa conversa é muito importante mesmo. É interessante. Ele voltou aqui, ó. Pra gente chegar em pessoas de todos os lugares, tipos. Estávamos no racismo estrutural, vai. Exato, entendeu? Então, assim, eu acho que o coronavírus nos obriga a observar esse cenário, você entende? Então, assim, eu acho que faltam mulheres negras na televisão para conversar com as mulheres negras donas de casa. Eu acho que faltam mulheres que têm um corpo não objetificado para conversar com essas mulheres também. Eu acho que falta... Eu não digo diversidade, porque quando você parte do conceito de diversidade, você está partindo que existe uma norma e o diverso em cima dessa norma. Eu acho que falta outras narrativas estéticas para conversar com quem precisa. E o coronavírus vem mostrando como isso faz uma falta danada. Né? O processo de comunicação ele está na mão de uma pessoa só. Por exemplo, hoje, se você entrar no que nós fizemos no programa de casa, nós tínhamos uma médica negra e uma enfermeira negra dando essa informação. Isso não é por acaso. A gente, obviamente, não fez discurso em cima disso, naturalizamos a presença dessas pessoas, mas é por quê? Porque a gente sabe que existe uma mensagem semiótica para fazer essa comunicação. Então, eu acho que o corona está nos desafiando a isso. Fora isso, você tem uma questão estrutural mesmo, entendeu? Que aí passa também um pouco por isso, porque toda a relação de trabalho no Brasil ela vem calçada em cima desse outro eixo, que vem cá, o que eu faço com a pessoa que precisa conseguir sua grana, precisa conseguir seu dinheiro? O que eu faço com a empregada que a patroa dela diz para ela, olha, se tu quer ficar em casa é contigo. O que eu faço com essa pessoa? Você entendeu? E assim, não são poucas que estão vendo isso. Eu tenho patroa, por exemplo, que na primeira semana foi super generosa e pagou. Na segunda semana também foi super... Na terceira semana ela disse, ai amiga, pois é, agora tá difícil para mim. Você entendeu? Então, assim, toda a nossa estrutura humana, ela está sendo colocada à prova, não só na questão biológica. O coronavírus, ele não tem um impacto somente na nossa fisiologia. Ele tem um impacto também na nossa estrutura, de como é que a gente se relaciona. Eu digo para você, olha, eu tenho vivido, assim, momentos de visitar a mim mesmo nesse período e está sendo pancada, chorado no chuveiro, você me entendeu? Porque daquilo que Oswaldo Montenegro fala, né? Eu espero que a convivência comigo mesmo torne-se ao menos suportável.
E eu cheguei à conclusão que eu sou insuportável. Eu tô falando, você tá rindo, eu tô falando sério. Eu falo, carai, maluco, chegou uma hora que eu não consigo mais falar comigo mesmo, que eu fico repetindo as minhas ideias, repetindo as minhas coisas, e eu falo... Cara, eu sinto muito isso também. Tem umas horas que eu falo assim, eu tô muito chato, eu tô falando as mesmas, eu tô chegando às mesmas conclusões que eu já tenho. Isso dá muita agonia. Aí é a hora que eu falo, não, eu preciso conhecer gente nova. Preciso conversar com outras pessoas. Eu não aguento mais. Eu tenho uns momentos da vida em que eu me pego falando as mesmas coisas e olha que interessante, que bom saber que alguém também passa por isso. Eu não sou o único cara, maluco. E aí é muito doido, porque, por exemplo, agora eu estou revisitando alguns livros, tá? O livro que eu estou revisitando, O Mundo de Sofia, que a gente tem as escolhas de Sofia. Ótimo! Cara, eu tô adorando revisitar O Mundo de Sofia. E fácil de chegar, né? O Mundo de Sofia, ele é um livro que tem que ser lido em escola, né? Porque ele entra ele é acessível demais. Tô voltando a ler de novo. Foi um livro que eu li há 20 anos, Negras Raízes, que recomendo que todo mundo leia, que foi que originou a série Esse eu não conheço, sabia? Cara, esse é um livro que eu acho que você tem que ler demais, assim. Negras Raízes, já anotado aqui. Tô terminando de ler o livro da Michelle, que eu acho que, né, é uma musa, assim. Tô reescrevendo o meu livro, né? Eu tenho um livro meu que eu lancei. Eu lancei um livro aqui, Escudeiro da Luz e os Zumbis da Pedra, que é um livro que a gente fez, inclusive é desenho do Paulo Daniel e do Dan Costa, escrevi em parceria com o Marco Sena, que é uma fábula de prevenção ao consumo abusivo de drogas, de como isso impacta a família e tal. Só que é um livro infantil para falar sobre o consumo abusivo de drogas. Nos meus livros eu faço muito isso, de escrever livros voltados para crianças falando de assuntos de adultos. E é um livro na pegada graphic novel, né? Não estou fazendo propaganda não, tá, gente? É um livro na pegada graphic novel. Então, a gente faz com desenhos para a criança poder reproduzir. Legal. E aí eu fico revisitando esse manual de outras eras e está sendo muito legal. Por exemplo, uma das criações de quarentena, vou te mostrar. É babaca, tá? Mas eu vou mostrar porque... Deixa eu ver. Cara, criação babaca de quarentena. Eu criei o santuário do meu ego, tá? Santuário de ego. Aí eu fiz aqui, ó, eu tenho, que eu realmente lá no fundo eu acho que eu sou o Pantera Negra, né? Aí eu coloquei aqui os meus bonequinhos de caixa fechado Pantera Negra. Aí tem a capa do livro aqui, tem uns prêmios que eu já ganhei, jornalismo e tal. Aí o Pantera Negra grande lá, que eu comprei, algumas coisas que eu comprei na África e tal. E é mais absurdo que pareça. Eu sou ridículo. Não, mentira! Você é o Pantera Negra, acabamos de descobrir, a verdade. Assim, ó, às vezes a gente faz entrega de cestas básicas agora nesse período. Eu vou de Pantera Negra, parceiro. Não. Eu vou, cara, e eu vou legal. Porque, tipo, a molecada se diverte pra caramba. Ai, mãe, o Pantera Negra trouxe a cesta pra gente, não sei o que. Que foda. Mas eu acho, cara, que a grande sacada do Corona, assim, que é o que eu tô tentando fazer, é visitar esse Manuel e a forma como ele está se relacionando com o mundo. Obviamente que impacta a forma que eu faço comunicação, impacta. Mas, Fábio, o que você vê na televisão não é o que eu planejo, é o que me sobra, irmão. É o que me sobra. Então, quando você me vê bater boca com o morador, com o entrevistado, como já aconteceu comigo, não bater boca com o cara mesmo. Cara, porque naquele dia você tem esse negócio de coronavírus, eu falei, você não acredita? E se sua mãe pegar por sua causa? E o cara dá aquela travada? Maluco, aquilo não é o repórter que tá falando. É o filho da Dona Ivanete, parceiro. E aí, essa verdade orgânica, ela acaba passando na televisão, obviamente que nem sempre fica tão bonito, né? Você imagina, a gente grava 7 horas para ir ao ar 8 minutos. Caralho. Então, muita coisa, assim, a galera que faz edição, assim, são muito carinhosos, assim, e vivem e me deixam ser orgânicos. Isso é uma coisa que... Mas parece mesmo, isso passa muito. Eu acho que existe aí uma generosidade, uma compreensão por parte do Mariano Boni, do Rafael Dragô e do próprio Schrader em me permitir, e não falo aqui para ficar puxando o saco não, tá? Mas me permitir que eu seja esse cara no processo. Você me entendeu? Então eles me tosam muito pouco. Às vezes eu acho que deveriam até me tosar mais, deveriam me dar uma freada a mais. Me permitindo ser, entendeu? Mas ao mesmo tempo eles me educam muito. Eu gosto muito de quando eu sento para conversar com a Fátima, porque, sabe,
Quando ela vê que está passando um pouco da linha, ela fala, acho que a gente corre o risco de ficar over daqui 2, 3 semanas, vamos repensar. E não é, sabe, não é besteira isso, porque a gente não tem muitos caras na minha posição com a minha narrativa estética. Então, assim, eu ainda sou um protótipo, querendo ou não. A gente tem o Lázaro, tem a Maju, eu falo mais na condição de comunicadores, né? Tem o Heraldo. Primeira coisa, quando eu consigo contar nos dedos quantas pessoas... Já tá errado. Já é um problema. Já é um problema no processo. Porque eu não consigo contar quantos comunicadores de pele clara eu tenho. E não estou aqui fazendo discurso racial, estou fazendo discurso narrativo. Total, é isso total. que a gente precisa entender. E isso não é só. Agora eu vou te dar um toque assim, que eu acho que é muito legal, cara. Eu estou muito feliz com os aliados no processo. As pessoas de pele clara que começaram a compreender a necessidade dessa narrativa. As pessoas que moram no asfalto e começaram a compreender a necessidade dessa narrativa e dizer, cara, vamos pensar junto? Porque eu sei que, assim, ó, a pegada do revanchismo é uma coisa que grita dentro da gente, Fábio. Eu não posso condenar quem quer se vingar. Você entendeu? Porque quem já teve a mãe violentada sabe do que eu tô falando. A mãe trabalhando como doméstica na casa e o patrão chega, ela tá lá limpando com a bunda para cima, o patrão chega e dá uma apertada na bunda dela, pega na cintura dela. Quem já passou por isso, viu a mãe chegar em casa chorando porque foi assediada no trabalho e ela não pode deixar de ir no dia seguinte e ela chora em casa? Quem já recebeu escova de dente usada porque a patroa deu para... leva lá para seus filhos usarem, é usada, mas vocês fervem na água melhor do que não escovar o dente com nada. Quem já passou por esse tipo de humilhação sabe do que eu estou falando. Quem já recebeu comida azeda sabe do que eu estou falando. Então, assim, quando você vive tudo isso e depois você precisa olhar no olho dessa outra pessoa, a relação de revanchismo, ela grita no seu coração. Lógico. Você entende? Somos seres humanos, isso é um sentimento quase que primitivo, né? E aí nós precisamos olhar, eu preciso olhar para o Fábio e dizer, o Fábio não é o cara que assediou minha mãe enquanto ela fazia faxina. O Fábio não é esse cara. Apesar dele se parecer muito com esse cara, ele não é esse cara e eu preciso agora abraçar o Fábio e entender que ele é meu aliado. Existe um processo muito interno que nós estamos tendo que viver para essa conexão acontecer. E por conta de toda a narrativa histórica, estética que você teve, você precisa olhar para mim e dizer, esse negão não é o assassino que me disseram que eles eram. Então eu estou sendo condicionado a olhar você de uma forma mais positiva e você está sendo condicionado a me olhar de forma mais positiva. E isso é um processo, maluco, muito complicado. Há menos de 140 anos, você me compraria por R$400, Fábio. Você faz ideia da piração que é isso? Isso é uma loucura. Você entendeu? O seu nome é Pochá. muito... Pochá. É só pra você ver. Pochá é um sobrenome de onde? É suíço. Suíço, porra, você é foda. Nome de rico, essa coisa, né, cara? Maluco, se o cara tem um sobrenome suíço, eu vou falar o quê? Se ele disser que ele tem uma conta na Suíça, é compreensível. Porque até meu sobrenome é suíço, a conta na Suíça é natural. Quem não pode ter uma conta na Suíça sou eu. Porra. Aí você pensa, o seu nome é Fábio Pochá e você sabe que o seu sobrenome é suíço. O meu nome é Manuel, português. Dos Santos, porque algum parente meu foi catequizado. Soares, porque alguém se conectou também com os espanhóis. Nada de preto, né, pai? Realmente. Mas por que é isso, cara? Em 1892, e os historiadores que estiverem assistindo, se eu estiver errado, depois me corrijam, Rui Barbosa era ministro da Fazenda. E no 1892, era um pouquinho depois da abolição da escravatura, ele condicionou que todo documento relacionado à escravidão fosse queimado. Isso está no livro do Harley aqui, tá? Depois eu posso até mostrar. Quando ele mandou que todo documento relacionado à escravidão fosse queimado, para que não houvesse nenhum tipo de reforma agrária, de apropriação das terras, e era esse o objetivo, né? Que aquele pacto que teve de Portugal em dar terras para os colonizadores fosse mantido. Se esses documentos existissem, nós poderíamos exigir judicialmente que essas terras voltassem para a gente, de alguma forma. Foi com esse objetivo que foi queimado. Só que esse cara queimou também a relação que eu tenho, o único fio de relação que eu tinha com a África. Então eu não tenho como saber de onde eu vim.
Essa não relação histórica me quebra, porque assim, por mais, você não tem noção de como seria a sua vida se seu nome fosse Fábio de Souza. Você se chamar Fábio Porchat, construir uma narrativa de identidade, de conexão, que fez uma puta diferença na sua vida para você ser o cara que você é. Aí eu, Manuel Soares, porra, você entende? Eu fico meio como cocoboiano, porque, sabe, eu preciso reconstruir em cima de um imaginário em que, para eu me sentir mais preto, eu tenho que ter uma fantasia do Pantera Negra, sabe? Para eu poder me reconectar, apesar de ser uma ludicidade, aquilo ali é um apelo do meu subconsciente, de me reconectar com uma parada que eu não posso perder. Então, virar, porra, esse negrão só fala de preto, nem isso não, porra, é uma coisa que tá gritando aqui dentro de mim. Porque você nunca teve esse grito, porque você é Fábio Porchat. Então, se você for no Suíço, quando você encontrar um outro Porchat que você nunca viu na vida, oi, Porchat, sou Porchat também. Quando eu fui para a África, porra, visitei Guiné, visitei África do Sul, visitei, porra, pelo menos uns 15 países africanos aí, Senegal e tal. Pô, sabe, quando eu cheguei na África do Sul, por exemplo, foi muito legal em 2010. A gente tá mudando assuntos, não sei nem se é legal ficar mudando, eu não sei. É maravilhoso, vai. Toca a vida. Quando eu fui para a África em 2010, por exemplo, eu cheguei lá, né? Não sabia falar, tem umas histórias fantásticas da África do Sul, assim. Eu fui levado para cobrir a Copa do Mundo pela RBS, né? Aí cheguei lá, me levaram, eram 22 pessoas, eu era o único preto. Aí eu falei, porra, Copa na África, vamos lá, né? Aí cheguei lá, o pessoal, tá, Manuel, você fala inglês? Eu, of course. Já tava, né? Vamos lá. Aí cheguei lá, o pessoal falou bem assim, aí, vamos cobrir e tal. E aquela coisa, o jogo acontecendo. E a África, ele ainda existe o apartheid, né? Por mais que ele não seja oficializado, quem vai para lá sabe, quando você vai andar no Greenside é uma relação, quando você vai andar em Soweto ou em Alex é outra relação. E aí, olhei assim aquela parada, aí tô no meio da África ali, aquele rolo desgraçado. Aí eu falei, gente, olha só, os brancos não estão querendo falar comigo. Claro que não, pô, porque o apartheid ainda vigorava, ainda tinha as cancelas do apartheid. Eu falei, eu preciso ir para Soweto. E o mais maluco, você sabe o que quer dizer Soweto? Parece uma palavra africana, né? Ah, eu sabia. Fala aí, eu lembrava. South West Town. Ah, então não sabia, não. Não, Soweto não é uma palavra africana, é South West Town. Que curioso. Que é a junçãozinha. Aí, pá, né, cara? Cheguei em Soweto ali, aí o pessoal me conseguiu 2 tradutores, 2 meninos portugueses. Aí, beleza, a gente tá no carro ali, e aí, porque os meninos eram de Portugal, né, e tal. Então, Manuel, agora nós vamos entrar lá para conversar com o pessoal. Eu falei, beleza. Entramos em Soweto, chegamos numa quebradinha lá chamada Deep Clough, que é um lugar, né, Capão Redondo da parada lá. Aí, pô, não sei o quê. Aí cheguei aí, parceiro, vamos lá conversar com o pessoal aí. E o cara baixa o vidrinho. Samuel, aqui nós não estamos a poder descer. Eu falei, como assim não dá a poder descer, cara? É que nós somos brancos, não dá pra ficar andando por aqui. Eles não se sentiam à vontade de descer. Eu falei, tá, mano, e como é que eu vou fazer? O senhor, a gente vai escrever no papel a pergunta que o senhor quer, o senhor mostra pra ele fala pro senhor, depois o senhor traz aqui, a gente traduz pro senhor aqui do carro. Meu Deus! Tentamos fazer isso assim umas 2 vezes e não deu certo. Aí eu falei, tá, maluco, vamos lá. Me fala qual é a pergunta que eu tenho que fazer. O senhor tem que perguntar o que o senhor quer. Eu falei, eu preciso perguntar para ele quais foram as melhorias que a Copa trouxe aqui para a África. O que mudou? O senhor tem que falar para ele, do you have improvement in your country because World Cup? Eu falei, porra, como é que eu falei esse bagulho? Aí o cara escreveu aqui, aí eu chegava lá para a mulher, my name is Manuel, I work in the... Eu sou tela total, né, velho? I work in the television, alright? E não tava dando certo. Aí tinha um amigo moçambicano, que o Moçambique também fala português, e ele disse, Manuel, você precisa dar para eles um presente, porque africano, ele já tá incomodado com a Copa do Mundo. Então você precisa chegar, aí você chega e diz que seu nome é Manuel. Acabou, né, porra? Porque você, com 40 anos, se chamando Manuel, das duas, na época eu tinha 30, das duas uma, ou você é traidor ou você é filho de traidor, porque esse nome é de branco. Primeira coisa que a gente precisa te dar é um nome de preto. Eu falei, mas como assim nome de preto? Ele me levou lá para uma região ali, a Vila Casa Street, em Soweto, tinha um reduto ali de uma tribo chamada Sesotho.
E aí eles chegaram lá e o cara me apresentou lá e tal, não sei o quê, os sábios, velhos, sessutos, uns negão assim, os negão grandão, né, cara? Tipo aqueles Big Mac, tá ligado? Cada vez são assim, os negão grandão, fortão assim. E eu parecia uma criança de 6 meses perto do cara. Eu falei, caramba, eu sou genérico total, original de fábrica, esses dois daqui, pai. Aí os negão chegaram, né? E eu na barulheira, porque eu não sabia falar inglês, né? Eu quero água, water, no hot, water, quero tomar uma água. E uma barulheira do caralho. E os caras me deram o nome de... Aí, né, ele precisa de um nome africano. Me deram o nome de Tabizo. 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 Falei, Tabizo? O que é Tabizo? Eles falaram, aquele que faz trovão. Porque eu fazia uma barulheira do cara. É aquele que faz A gente trovão. é brasileiro, a gente fala alto. Maluco, fala alto, não sei o que. E eu não sabia falar, então porra, eu fazia uma mímica sonorizada, tá ligado? Pra tentar E pá, não sei o que. Maluco, e aí o cara falou, beleza, você tem um nome africano. Quando eu chegava, my Brazilian name is Manuel, but my African name is Tabizo. Aí o cara já me olhava diferente. Your name is Tabizo, Tabizo. You are Sesotho. Tribe Sesotho. Yes, I'm Sesotho. All right. Aí tá, o cara falou, negão, você precisa dar um presente pra eles. E tem 3 coisas que os africanos gostavam. Eles gostavam da sua bandeira, da flag, gostavam do Mandela e gostavam do seu hino. E, beleza, eu comprei umas bandeirinhas da África, chegava, entregava no Brasil, mas assim, maluco, eu entrevistava 40 pessoas na semana, tinha que ficar comprando bandeira toda hora, tinha uma hora que não dava mais. E aí o cara virou pra mim, Hakuna Matata, Manuel, porque o Hakuna Matata lá é de fato, é tipo como a gente fala, tá numa boa. É que a gente pensa que Hakuna Matata é só do Rei Leão, mas o Hakuna Matata é um termo real. Eles falam, tanto quando eles falavam Hakuna Matata, eu... Aí pá, né, mano? Tô ali trocando aquela ideia, não sei o que, os caras falaram assim, você vai ter que aprender o hino. Porque eles gostam muito do hino. Porque o hino da África do Sul. Da África do Sul, porque o hino da África do Sul não é só o hino da África do Sul, é o hino da juventude africana. Foi o hino de toda uma luta importante. E aí eu falei, não, tranquilo, cara. Nós cantamos I Believe I Can Fly, do R. Kelly, então cantar o hino da África do Sul. E mal sabia você que o R. Kelly já não era bom de cantar. Já não era bom ficar falando dele, né, cara? Eu falei, não, cara, porque nós assistimos Space Jam, tá ligado? Então, precisar, nós estamos aí, vamos aí. Aí os caras me entregaram o hino, negão. Tu não tá entendendo. O hino era cantado em 3 dialetos, pai. Meu Deus, vai virar um aprendizado realmente. Poxa, você não faz ideia. Fone de ouvido, folha de papel, dentro da guest house que a gente ficava. E eu fiquei na guest house em Soweto mesmo, para tentar me ambientalizar. Fábio, era muito doido, velho. E eu ali, e as pessoas tirando o fone, a pronúncia tá errada. Maluco, eu passei mais ou menos uns 6 dias com as pessoas da guest house sentado na sala. Eu me arrepio de falar, me emociono, velho. Você não faz ideia de como essa experiência te ajudando. Me ajudando, porque eles diziam, você vai ter que aprender o hino. Você vai ter que aprender o hino. E eu falava a palavra errada, eles não volta, tá errado, vamos de novo, do começo. Again. Maluco, era muito doido, porque virou uma comoção. Tinha japonês me ensinando o hino africano dentro do negócio. E eu falei, cara, que loucura, maluco. O dia que eu cheguei, eu nunca me esqueci, tinha uma senhora cozinhando em uma ruazinha de Soweto, perto do Orlando Stadium. E aí, essa senhora, eu cheguei, hello, my name is Manuel, e tal, dei todo o textinho e tal, I have emotional gift to you. E a véia cozinhando. Alright. E aí eu parei com ela, tá ligado? Todo nervoso, tremendo mais que vara verde. Eu acho que eu tava mais nervoso lá do que o dia que eu estreiei na Globo, parceiro. Aquela mulher representava se eu, naquele momento, era ou não negão de verdade. E aí eu paro na frente dela, Fabinho, dou aquela respirada e... Osisikeleli África, malupaga sum pondoloaio, isai zoetu, Osisikelela tina, usapuluaio, murinabuluka se chabatayetsu, o felicedinto alimatsue, roi simboluke. Simbolo que murena, simbolo que se chabata, etsu, se chabata. E aí a véia termina. South Africa,
Maluco, nós dois começamos a chorar. Eu sentei e ela começou a conversar comigo. E aí ela falou que ela tinha uns amigos moçambicanos, trouxe os moçambicanos. Foi uma entrevista fantástica. E ela começou a me apresentar a gente. E eu eu tomei uma cerveja lá chamada Albert, que é a forma de falar a cerveja é, eles fazem um simbilado na língua. E aí foi muito maluco, cara, porque naquele momento parece que uma parte de mim que não tinha nascido há 30 anos acabou de nascer. E aí a epifania rolou, parceiro. Aí não teve mais o bloqueio de idioma. Parece que o inglês começou a fluir naturalmente na minha mente. Parece que tinha um monte de palavra que estava desconectada e começou a se conectar. Chegou um momento que eu estava no broadcast de mídia lá e chamaram o Manuel. Fábio, sem mentira, eu não virei. Eu não me reconheci no nome que eles chamaram. Olha... Porque eu tinha me habituado a ser chamado de Tabiso. E aí o bagulho todo aconteceu. Foda. Então, assim, quando eu falo da conectividade narrativa, estética, eu estou falando de som, eu estou falando de pele, eu estou falando de uma semiótica que, cara, vai fazer toda a diferença, porque nós somos um país mais negro fora do continente africano. A gente só perde para a Nigéria. Você entende? Então, o coronavírus, ele, como nós temos esse DNA, né, de todo brasileiro tem sangue crioulo, nós precisamos refazer essa conexão que foi quebrada num absurdo, numa ignorância histórica, e o coronavírus é a oportunidade de fazer isso. Mas para isso, parceiro, a gente precisa perder a arrogância. E é muito contraditório, porque no meio dessa brincadeira toda, nós estamos vivendo um período em que o pensamento reacionário ele está muito em alta, em que a disputa de narrativa ela está entre o reacionário e o menos reacionário, ela não passa nem pelo conceito progressista. É muito doido. É muito doido. E aí você está vendo que eu preciso fazer esse exercício todos os dias na televisão. Eu preciso fazer esse exercício porque senão pessoas vão morrer. Eu fui expulso de escolas porque eu falava demais. Eu sempre fui um cara que falei muito, me ferrei muito na vida por falar demais, por ter a boca grande. E a minha professora, minha mãe conta, né, que a frase, minha mãe fazia faxina na rua da frente da escola, e a frase que ela mais ouvia a professora falar era: cala a boca, Manuel! E aí é muito doido, porque assim, eu nunca leio a boca, Fábio. Pelo contrário, eu arrumei alguém que me pagasse só para falar. Para falar. É a vingança de a vingança, entendeu? Então, assim, e outras coisas muito fantásticas, assim, que já aconteceram. Hoje, graças a Deus, assim, é tão bacana, cara, você poder oportunizar para sua família coisas básicas, você entendeu? Só quem já passou pelo que boa parte dos brasileiros passaram. É porque quem domina o processo comunicativo, quem domina o processo econômico, nunca teve que pegar 2 bloquinhos e fazer comida na latinha de goiabada. Não teve que fazer isso. Então, quando chega no topo, a relação é outra. Talvez tenha passado até alguns perrengues na vida, mas isso era a nossa rotina. Então, quando eu chego hoje e consigo comprar uma lata de leite para o meu filho, consigo pegar meu moleque para dar um rolê. Eu tenho um moleque agora que nasceu, eu tenho um de 1 ano e 8 meses e tenho um de 8 meses. Que por causa desse negócio de resguardo é besteira. Aí resguardo não existe, entendeu? Bobagem, fake news, isso é fake news. Quando eu consigo virar e ver que assim, ó, o primeiro visual da janela que os meus filhos tiveram, cara, não era esgoto a céu aberto. Era um quintal lindo de jardim. Você não faz ideia de como isso é valioso. Você entendeu, Poxa? Então, assim, sabe que na África tem uma diferença, né? Aqui no Brasil a gente fala que meu filho é desse tamanho, e na África não faz assim porque diz que você está empurrando a criança para baixo. Lá eles fazem assim, né? Meu filho é desse tamanho isso. Porque ele está crescendo, ele vai expandir, isso. Ele vai... E sabe, quando você começa a ensinar esses valores, isso é muito importante. E é muito natural que a estrutura que eu vivo hoje, que é uma estrutura socialmente bacana, entendeu? Tem aí
marcas querendo se conectar a você, você está trabalhando na maior emissora de comunicação da América Latina, e a quinta maior emissora do mundo. As pessoas que estão à minha volta não são aquelas pessoas que têm a mesma origem que eu. Então eu preciso todos os dias fazer um exercício saudável. Primeiro, não virar um saudosista da miséria e da desgraça, mas virar um saudosista do processo de raízes, narrativo, entendeu? E isso precisa contaminar a minha forma de fazer comunicação. Eu não posso ser o que a gente chama de berinjela, que é preto por fora e branco por dentro. Eu preciso continuar tendo essa comunicação legítima, tendo uma comunicação humana muito bacana com as pessoas, inclusive com as pessoas de pele clara, uma comunicação afetiva, uma comunicação empática, trabalhando as verdades inconvenientes de uma maneira sedosa, carinhosa, mas não deixando de dizê-las. É uma batalha, viu, meu velho? Minha mulher tá me xingando, dizendo que eu não fiz a barba pra falar com você. Não, tá tudo bem. Não, mas tá tudo direito. A minha também, tem um bigodinho triste aqui, ó, que eu tinha que também ter feito. Digamos que esse pelo não é nem pelo de rosto, né? Esse pelo é de outro. Vamos lá, deixa quieto. Mas você falou do Tabiso, que é uma história linda, inclusive. E eu na África do Sul, quando fui ao Museu do Apartheid, lá em Joanesburgo. Tem duas entradas, né? Muito louco, né? É lindo o museu, horrível, né? Tristíssimo. Mas eu nunca tinha me dado conta que Nelson Mandela, o Nelson não é o nome dele, né? Não, Nelson é o nome que o branco deu pra ele. O nome dele é Halitata. Eu fiquei com uma vergonha tão grande de ficar chamando ele de Nelson Mandela, juro por Deus. Eu falei, não é o nome dele, deram esse nome, os brancos davam o nome. Você sabe, eu estou explicando, não para você, logicamente, mas para muita gente que está aqui, os brancos davam os nomes de branco para os negros, claro, para embranquecê-los, para não falar a língua, para quebrar com cultura, enfim, com esse monte de coisa. E aí eu falei, mas o Nelson não chamava Nelson, por isso que todo mundo chama de Madiba, porque ninguém chama de Nelson. Porque pelo menos é um apelido carinhoso. Por isso que eu continuo insistindo que você dê uma lida, porque esse livro fala. Mostra pro pessoal, muita gente está perguntando disso, John, que está espelhado aqui. É o livro do Alex Negras Hurley, Raízes, Alex Hurley. Alex Hurley. E ele conta esse livro em especial. Foi o mesmo cara que escreveu a biografia do Malcolm X, apesar das polêmicas, eu acho uma biografia linda. E esse livro ele fala sobre exatamente a luta de um homem para manter o seu nome, que queriam dar para ele o nome de Toby, e ele quer continuar se chamando Kunta, entendeu? E eu não vou ler trecho aqui que fala sobre isso, mas a maneira como ele fala disso é fantástica, porque o nome ele tem um significado, entendeu? Então, quando você tira o nome da pessoa, você está tirando, inclusive, a linha narrativa daquela pessoa, você me entendeu? Que é quem ela é. Quem ela é, e obviamente o nome ele foi escolhido, no caso dos nomes africanos, eles foram escolhidos porque eles se conectam a uma quase que, assim, para entender melhor, ao animal elementar do ser. Você me entendeu? Então, assim, você sabe que eu tenho muito isso, né? Eu olho para as pessoas, eu consigo projetar um animal, né? Isso é muito doido, cara. É maluco, cara. Porque, assim, é com todo mundo. É horrível isso, cara. E com você mesmo, por acaso, é pantera, não? Não. Cara, assim, esses dias meu filho me perguntou, ele falou, pai, você fala que todo mundo é animal, e você, pai, você acha que você é que... Ah, Manuela tá aí. Pai, você achava que você era que animal? Eu falei, olha, filho, durante muito tempo papai achou que era um gorila. Mas, cara, depois de um tempo, cara, sabe qual foi a conclusão que eu cheguei, cara? Eu sou um orangotango, cara. Por quê? Cara, porque, tipo, eu tenho o tamanho de um macacão, assim, que poderia ser um macaco alfa e tal, não sei o quê. Mas quando eu começo a me movimentar, eu perco aquela estética de alfa, que é aquela coisa meio desengonçada, que não expressa a autoridade, o medo, mas ao mesmo tempo eu sou macaco também e tal, não sei o quê. Aí eu cheguei à conclusão. E geralmente os animais que eu projeto, claro que eu já projetei você como animal também, tá? Eu quero saber, logicamente. Eu espero só você terminar a sua história para perguntar. Os animais que eu projeto são animais compostos. E aí eu falo, gente, isso me ajuda muito, porque é aquela coisa da leitura fria, né? Quando você, sei lá, está entrevistando uma pessoa na rua, e fazendo essas entrevistas, você precisa hipertextualizar essa pessoa muito rápido para fazer a abordagem correta, a pergunta correta, para ter a resposta que vai... Entendeu? Então, assim,
a maneira como eu me relaciono com essas pessoas no primeiro time de leitura fria é fazendo a leitura do animal. Então, dependendo da postura corporal que a pessoa tá, sabe, dos traços, das cicatrizes do rosto, de rugas e tal, não sei o quê, ela já me imite um animal, entendeu? Sei lá, quando você olha pro Emicida, que é meu irmão, adoro ele, adoro de paixão, Leandro e tal. O Emicida, por exemplo, cara, ele me lembra um koala. Ele lembra o koala mesmo. Ele lembra, cara, porque ele é tão sabe? Ele tem uma carinha aqui no meio, ó. Cara, então assim, e eu acho que isso é além de todo o talento e tal, não sei o quê, mas quando a pessoa olha, o Emicida não é o tipo de homem que provoca medo, ele provoca afeto, assim como o koala. Total. Ele provoca afeto, que isso é uma coisa super vantajosa, né, cara? Ele tem um brilho, assim, e tal. E isso pertence. Então, é muito doido, que quando eu olho pra pessoa, eu monto a porra do bicho. Que bicho eu sou, Manuel? Me diz isso. Cara, sinceramente, assim, ó, desde a época do Porta dos Fundos, eu dava risada porque, assim, ó, você me lembra um suricato intelectual, cara. Um suricato? Gostei. Cara, porque assim, ó, cara, parece que o tempo todo você tá aqui, ó, atento a tudo, tá ligado? Só que não é aquele... cara, eu falo... Gostei. Essa porra desse doido parece um suricato, cara. Ele tá o tempo todo aqui, ó. Entendeu? O suricato... se você perguntar... Ninguém imagina você dormindo. O dia que você postar uma foto dormindo, é só você se espantar. Que a impressão que as pessoas têm do Fábio é que esse filho da puta não dorme. Entendeu? Eu fico, pô, mas vem cá, gente, que hora que esse Fábio dorme? Que ele tá fazendo coisa pra caramba, toda hora tá fazendo, ele tá sempre sorrisando, não sei o quê. Eu falei, cara, entendeu? Então, foi a forma como eu encontrei de sair me conectar. Cara, mas isso é muito doido, porque eu sou muito grato à história da minha vida. Por isso que eu falei pra você que foi muito importante pra mim parar de olhar os problemas. Até o próprio Emicida tem um poema muito grande, muito bonito, que ele fala sobre isso, né? Permita que eu fale não só sobre as minhas cicatrizes, né? Eu acho que quando a gente começa a olhar além das cicatrizes, além das mazelas, a gente começa a enxergar uma história tão bonita enquanto pessoas, mas é tão difícil enxergar além disso, porque existe uma indústria pessoal da dor que precisa ser externalizada, porque a gente precisa exorcizar essa dor. E existe também uma necessidade do outro imprimir na gente essa dor, porque isso também vai nos apequenando. A gente precisa vencer essa barreira e ser outra coisa no processo. Você me entendeu? Então, assim, se você acompanhar as coisas que tem da gente aí no Globoplay, no YouTube e tal, você vai ver que eu, nesses últimos anos, tenho tentado ser o menos possível mensageiro de dores. O menos possível mensageiro de tristezas. Eu quero ser mensageiro de alegria. Eu quero conectar a pele preta ao sorriso lindo. Você entende? Eu quero que isso aconteça, mas com naturalidade. Eu quero que as pessoas riam, mas não riam do deboche. Elas riam de mim como elas riem do Fábio. A pessoa ri pelo que o Fábio é, e não pelo que o Fábio é como pessoa, como autor de conteúdo, e não pela sua estética, e não por ficar ridicularizando você entendeu? É uma luta. Porque, ao mesmo tempo, você, né, para mim que crio 6 filhos, eu tenho filhos adolescentes, é muito difícil você ter que dizer ao seu filho, poxa, filho, quando você sair, leva nota do celular só para evitar problema, você entendeu? Meu filho pega meu carro para sair, por exemplo, que é um carro razoavelmente que, né, chama atenção e tal, e ele vê como ele é visto de forma diferente, entendeu? O carro da polícia passando ali do ladinho, porque a nossa estética não é compatível com o que a gente tem hoje. Então a gente precisa o tempo todo estar se propondo a narrar a nossa história de uma outra forma. E, Fábio, tem dado certo, você me entendeu? Eu acho que o coronavírus ele está servindo para levantar essa necessidade e fazer com que as pessoas com esse talento, né, a despeito aí o Lázaro Ramos e outras pessoas, a Thaís, o próprio trabalho da Central Única das Favelas, que você conhece também, porque você também é parceiro, tem mostrado que a gente tem muito mais a oferecer do que histórias tristes e dor. Nós temos aí soluções para oferecer, tem coisas bonitas, e eu não estou tematizando o nosso papo em cima da questão racial por bobeira. Não, eu acho que isso precisa ser um tema naturalizado, com carinho. Poxa, tem 3.500 pessoas, 3.700 pessoas nos acompanhando
sem sentir raiva. Sabe? É Você fala isso. disso com, sabe, de boas, entendeu? Não vamos falar que tem democracia racial, porque não tem, entendeu? Quantos pretos tem hoje no elenco do Porta dos Fundos? Hoje tem uma. A Noêmia, porque é uma merda. Mas pensa, a gente está exatamente nesse processo. Foi um processo curioso, sim, porque o Porta prega tanto coisas assim para frente, a gente está sempre tanto olhando para os lados, de repente a gente foi olhar para dentro e falou: que história é essa? O que está acontecendo, né? Entendeu? Agora Mas a gente já tem redatores negros no Porta dos Fundos, a coisa começou a se modificar. Isso que eu falo não é uma provocação muito carinhosa, tá? Que eu falo Super, não, totalmente. Eu tô só com medo que o Instagram vai cortar na nossa cara, porque deu 8:02 e eu não quero ser indelicado, ele vai desligar a puta da nossa live. Não, então eu quero tirar foto com você. Vai falando enquanto tira foto comigo. Aqui, ó. Metade do meu rosto, metade do seu. Aqui, ó. Pera não sei aí. como é que... Fica paradinho, eu vou até você. Pera aí. Não, pera aí, vai um pouquinho mais pra trás, senão eu não consigo. Isso, fica aí, fica aí. Pera aí, é bom, é bom. Gostei. Deu certo aí pra você? Pra mim aqui não deu muito certo, não. Deu certo, deu. Pera aí, deixa eu ver aqui. de novo. Ainda encaixou meu óculos no seu? Agora tá. Boa, gostei, ficou melhor, ficou melhor. Manda pra mim depois. Mas, meu irmão, obrigado pelo deixar. Convite. Obrigado muito, obrigado demais. Esse papo sido uma live inconveniente, meu irmão. Não, ao contrário, foi uma verdade convenientíssima. E eu quero continuar batendo esse papo. Vamos marcar mais uma live? Daqui uns 10 dias a gente faz outra? Bora lá, sou teu parceiro. Obrigado por tudo. Pode ser. Obrigado, prazerzão te conhecer. Quando tudo isso passar, a gente vai se encontrar pessoalmente. Tamo junto, meu parceiro. Obrigado, Manuel. Valeu. Sensacional, Manuel Soares. Eu tenho que desligar, vai cair a live a qualquer momento. Minha gente, amanhã tem Marcelo Tais às 7 da noite. Obrigado, Manuel. Espero que vocês tenham gostado da live. Foi boa pra caralho. O Manuel falou coisas boas demais. Já vou atrás do livro dele. Beijo pra todo mundo.